E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hugo aqui da JMac. Vou fazer um vídeo agora demonstrando uma das telas aqui da JWeb, que é a tela de eventos customizáveis, onde você vai poder criar a regra que você quiser e embarcar isso no R12. Isso vai te dar uma autonomia gigantesca para atender projetos dos seus clientes. Vou dar alguns exemplos práticos também de como vocês conseguem usar isso e como é simples, né? Por mais que te dá uma liberdade total de personalizar, de programar ali o equipamento, é muito amigável a tela, é muito fácil de fazer. Quer ver? Vamos aqui comigo na JWeb, já estou na tela inicial dela, vou entrar com o meu login e senha, tem um login de demonstração aqui. Aqui é a tela inicial da JWeb, né? E aqui no lado, no menu lateral, tem os eventos customizáveis, cadastro de eventos. Então eu entrei aqui, já tinha feito uns de teste, e aqui do lado o botão cadastrar novo evento. Então, igual eu falei, né, é muito simples de fazer, como tudo aqui na JMac e na JWeb, a gente sempre simplifica, a gente não gosta que fique complexo demais, a ideia é simplificar a sua operação, simplificar os processos, e como toda tela, você viu que a nossa tela de evento customizável também ficou assim, ó. Primeira coisa, equipamento, rastreador, modelo JR12, grupo de firmware, vou pôr aqui o 4.7, o 4.8, né, o mais recente. É importante conferir a versão de firmware do seu equipamento ou atualizar o seu equipamento para a versão mais atual, beleza? E o nome do evento. Então aqui, eu vou dar um nome para esse evento e eu vou, nesse exemplo aqui, vou fazer um evento que eu já vi um cliente precisar desse evento, usar esse evento numa fazenda. Só para dar um contexto, ele tem um caminhão que leva ração lá para a fazenda para alimentar a galinha. E na hora que ele chega na fazenda, para passar a ração do caminhão para o silo, ele liga a tomada de força, né? Ele direciona a força do caminhão para o implemento e bombeia essa ração. Só que se o motorista acelerar demais na hora que ele está bombeando a ração, ele quebra a ração. Então esse cliente ele já sabe que o RPM ideal na hora de bombear é 1.200 para não quebrar a ração. Se ele quebrar a ração, ou ela não é bombeada, ou a galinha não come a ração muito triturada, ou seja, tem uma perda de produto ali muito grande, e ele quer controlar isso para ter essa economia. E qual que é a vantagem, no caso, de ser um evento embarcado no rastreador? Lá na fazenda, muitas das vezes não tem internet, quase nunca pega a internet lá na hora. Então, se isso é um evento que está na plataforma, às vezes não vai ter comunicação, o evento não vai acontecer. Quando esse evento está embarcado no rastreador, como é o caso, o JR12 vai agir, conforme a gente vai configurar aqui, independente se tem internet ou não. Então, muitos eventos é muito melhor você ter ele embarcado do que ter na plataforma, porque você quer que ele age o tempo todo ali, que ele pegue todos os parâmetros que ocorreram e tudo em tempo real, não pode depender de internet. Então eu vou criar um nome desse evento aqui, vamos pôr bombear ração. Então é um nome para a gente poder localizar esse evento. E aqui a primeira pergunta que ele me faz é um ID, ou seja, se esse evento ocorrer, o meu equipamento vai mandar um ID para a sua plataforma, então você vai saber que esse evento ocorreu. E eu vou dar um nome para ele aqui, sei lá, ID18. Então o ID18 você já sabe que é o bombear ração. Eu vou pôr um delay, ou seja, na hora que está ocorrendo ali o bombeamento, o RPM vai passar de 1.200, ele vai para 1.300 de RPM. Eu vou dar uma tolerância, ou seja, se ele só subir e descer, eu não vou considerar o evento. Eu vou pôr uma tolerância aqui, um delay de 10 segundos. Ou seja, só se ele ficar acima de 1.200 por mais de 10 segundos que eu vou para valer o evento aqui de fato. E esse evento, eu vou clicar nessa função de enviar o evento, porque toda vez que ocorrer, eu quero saber que ele aconteceu. Então eu quero que o equipamento mande para a plataforma, beleza? E aqui eu começo a adicionar os parâmetros de fato que vão para definir quando ocorre ou não o evento. Nessa parte de adicionar parâmetros, vocês vão perceber que todos esses parâmetros aqui são os parâmetros da RedCam. Ou seja, essas regras customizáveis que eu estou falando, elas seguem os parâmetros da RedCam. Então você pega o odômetro, pega RPM, pega a temperatura. Vou até abrir aqui para vocês darem uma olhada. Ó. Carga do motor, torque do motor. Então tudo isso aqui vocês vão ter para criar o evento que o seu cliente pedir. Nesse caso aqui, a gente vai criar um evento onde o RPM, a condição dele é maior que 1.200, que foi o exemplo que eu dei, né? Quando a bomba está ligada, o RPM não pode passar de 1.200. E eu vou pôr uma lógica de i, e vou adicionar mais um parâmetro aqui em cima. O segundo parâmetro, no caso,
Esse cliente, eu vou fazer igual ele fez. Ele ligou um sensor na bomba, ele não pegou pela tomada de força, que é a PTO, que a gente tem na CAN também, ele preferiu pegar por um sensor e ligou na entrada digital do equipamento, ou seja, RPM maior que 1200 e aqui nos parâmetros também tem entrada digital 2 igual a verdadeiro. Ou seja, o sensor que ele ligou está acionado e o motorista está controlando o RPM. E aqui eu já criei essa regra. E eu gosto de enfatizar que com uma regra dessa, eu não sei se esse cliente lá nesse exemplo, ele sabia quanto ele perdia em reais de ração de galinha que era triturada. Eu não sei se ele tem esse valor, mas vamos supor que o seu cliente tenha esse valor. Ah, eu perco 20 mil reais de ração porque o cara bombeia rápido demais para ir embora. Ou seja, esse gasto dele vai a zero com um evento customizado só. Eu elimino esse gasto. Porque se, inclusive, eu vou continuar na configuração aqui, a gente pode cortar o acelerador, ou seja, o motorista não tem nem a possibilidade de acelerar demais para ir embora rápido. Então não vai acontecer mesmo, a gente vai zerar. E igual a esse, tem outros exemplos que você vai poder usar. Por exemplo, temperatura. Se a temperatura subir, eu quero que bloqueie o veículo. Ou seja, se o seu cliente perde muito veículo porque funde o motor, queima cabeçote, tudo isso, esse gasto também vai a zero. Porque toda vez que a temperatura subir, passar de 90, passar de 100, você vai agir instantâneo. Ou vai ligar um buzzer lá, um apito para o motorista, ou vai cortar o acelerador, vai cortar o veículo, né, vai bloquear o veículo. Ou seja, ele não vai queimar mais veículo, porque o motorista continuou andando com a temperatura subindo. Isso vai a zero. Então, assim, é um benefício, é uma coisa que eleva o nível do nosso equipamento. E aqui embaixo, né, continuando a configuração, é a parte da ação embarcada, que é justamente o que eu estou falando. Eu não vou só te avisar que esse evento aconteceu. O meu equipamento ele vai agir de forma embarcada. E eu posso ligar ou a saída 1 ou a saída 2 dele. Ou as duas, se eu quiser. Aqui tem os mesmos delays de 10 segundos que teve antes. Eu posso ligar uma saída contínua ou uma saída pulsada. Nesse caso, eu vou colocar as duas coisas. O que eu quero que aconteça? Se a ração for bombeada rápido demais, acima de 1200, eu vou bloquear, eu vou ligar a saída 1, e essa saída 1 você pode ligar lá no acelerador e cortar, se o caminhão permitir, se for esses caminhões mais novos, você pode cortar o acelerador. E na saída 2, eu vou ligar um buzzer. E esse buzzer eu posso controlar. Isso aqui é bem interessante também. Em vez de ligar a saída contínua, que vocês estão vendo aqui, eu vou ligar uma saída pulsada. E a saída pulsada, eu vou criar o apito que eu quiser. Eu posso configurar o apito, ou seja, você treina o seu motorista para falar assim, olha, se você ouvir 4 apitos curtos no buzzer, é porque você cometeu tal infração. Se você ouvir 3 apitos longos, significa que você cometeu tal infração. Então você cria uma legenda ali, um treinamento para os motoristas e eles vão saber exatamente o que aconteceu. E aqui, ó, você cria em milissegundos, né? Eu vou criar aqui, no caso, os 4 apitos curtos, ó. 100 milissegundos, 100 milissegundos. E o mais interessante é que a gente vai poder ouvir esse apito. Ou seja, você vai poder replicar, porque você sabe o tempo que você colocou e você vai poder ouvir como que ele ficou, ó. 4 apitos curtos. E no último aqui eu vou pôr 100. Nesse último aqui eu vou pôr um intervalo maior, ó, 1000, que no caso vai dar 1 segundo, para ele pausar um pouquinho e depois voltar a repetir. Olha só. Vou dar um play aqui. Tá vendo? Vocês devem estar ouvindo aí, tá saindo aqui no... Tá bem alto para mim aqui, eu não sei se o microfone tá captando direito. Mas, tá vendo, ó? Eu vou pausar agora e vou mudar o último, ó. Se eu colocar o último curtinho, ele vai ficar sequencial, ó. Tá vendo? Ele não dá um intervalinho lá. E aí eu posso aqui apagar o último e colocar, por exemplo, os 3 apitos mais longos. Vamos lá. Vamos por 2000, 100, 2100. Beleza. 2 apitos de 2 segundos cada um. Deixa eu pôr para ouvir. Aí, ó, ficou 2 apitos longos. E aí você treina, faz o que você preferir aí. Você pode criar um tipo de apito para infração leve, um tipo de apito para infração grave. E como ali você vai poder usar RPM, então você cria faixa verde, faixa vermelha de RPM, tudo isso são infinitas possibilidades para você criar aqui, mas você tem uma liberdade, uma autonomia muito grande. E lembrando, aqui eu já finalizei, né? Posso salvar aqui esse evento.
E lembrando, você tendo dúvidas aqui nessas telas, vocês podem chamar o nosso suporte, a gente vai estar sempre atento aí para te atender por WhatsApp, por ligação. A gente pode marcar uma reunião, se você estiver configurando um evento muito complexo, você pode chamar as meninas do suporte também, que a gente faz uma reunião e te auxilia nisso daqui, tá? Tem várias possibilidades, igual eu falei, vários outros exemplos, não só de temperatura, mas de RPM, aquela questão de faixa verde, faixa amarela de RPM, você pode criar tudo por aqui. E uma vez criado, igual eu criei aqui, eu salvei, você pode criar vários outros e criar um grupo. Ou seja, esse cliente seu, igual esse caso da fazenda de ração, esse cara, além desse evento, ele tem um de temperatura, ele tem um outro de RPM, você cria o grupo desse cliente e embarca no dispositivo, tanto de forma remota, ou seja, se tem um dispositivo que já está lá, você pode criar aqui e embarcar de forma remota, é tranquilo. Se você está com o equipamento em bancada e ainda vai instalar, você pode embarcar de uma vez junto com todo o resto da configuração, embarca esse perfil. Então é tudo muito simples e a gente está à disposição para te ajudar e tirar suas dúvidas, mas com certeza isso é uma coisa que eleva o nível do nosso equipamento e eleva o nível da sua operação também. Agora você pode oferecer muito mais coisas para os seus clientes, porque na JWeb vai ser fácil de fazer, de configurar, e a gente vai estar aqui para te ajudar também, beleza? Tamo junto, pessoal!